Seja muito bem-vinda a mais uma live hiperfocada. Sempre começamos com a nossa música Unstoppable. Quero saber se existe alguma mulher imparável aqui, não é mesmo? Mulheres imparáveis. Olha só que legal, começamos assim. E se você não conseguiu me acompanhar ao vivo, essa live ficou salva justamente para que você possa absorver esse conteúdo. E você é a galera do replay que eu sempre falo. Que bom que você está vendo essa live depois. E aí, escreve nos comentários, me conta aí qual foi o seu maior insight, que eu vou adorar ler. Agora deixa eu dar as boas-vindas para quem está se conectando agora aqui, gente. Olha só, a Mara, minha irmã querida, já tá aqui. A Josi está aqui. Ai, a Kátia. Olha que legal. Que bom, gente. Olha aqui, tem o gestor. Opa. Gente, então deixa eu falar aqui, antes de eu chamar a nossa convidada, eu quero contar pra vocês o que nós estamos iniciando hoje, tá? Deixa eu parar aqui a música. O que eu quero iniciar hoje? Uma série de lives onde vou convidar mulheres incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu quero fazer uma live exclusiva pra vocês falando sobre a importância do networking. Eu estou conectada e me conectando e conhecendo mulheres incríveis. E estou convidando algumas delas para estarem aqui na minha casa, né? Que é o Insta, para poder compartilhar o conhecimento delas. São mulheres que foram selecionadas a dedo e que eu acredito que tenha conexão com o nosso tema, com o que você busca aqui no meu perfil, e também vai agregar muito você conhecer, se conectar com essas mulheres maravilhosas, certo? Mas antes disso, eu quero te pedir um favor. Clica aqui no aviãozinho e manda aí para 3 mulheres. 3 mulheres que precisam assumir o controle da sua vida financeira. Me conta aí, tem alguém? Eu tenho certeza que você deve ter uma amiga que precisa assumir o controle da sua vida financeira, e a Josi vai trazer dicas incríveis, gente. Você não tem ideia, vai ser muito, muito legal tudo que a Josi vai entregar no dia de hoje. Me diga uma coisa, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Escrevam pra mim aqui nos comentários. Olha, a Kátia já escreveu, eu preciso estar aqui, então fica conectada com a gente, Kátia. Escrevam aqui pra mim se vocês estão vendo e ouvindo bem. Antes de eu chamar a Josi, deixa eu fazer a apresentação dela e vocês vão entender o porquê que vocês precisam estar aqui conectadas. A Josi, ela é economista formada pela PUC aqui do Paraná. Ela é educadora financeira e pós-graduada pela DSOP. O trabalho da Josi é ajudar mulheres a se organizarem financeiramente para realizar os seus sonhos que dependem de dinheiro sem abrir mão do agora. Olha que legal, gente. Eu sempre falo para vocês, né, da importância da gestão do tempo, do foco, da produtividade, mas sem abrir mão do equilíbrio, da gente ter uma vida equilibrada. Então é isso que a Josi também vai falar mais agora, focando para a área, obviamente, de finanças, certo? Outra coisa que eu quero pedir para vocês, se vocês estiverem gostando do conteúdo dessa live, senta o dedo no coraçãozinho, porque aí o Insta entende que esse conteúdo é bom e vai entregar para o maior número de pessoas. Sem mais delongas, deixa eu chamar a nossa convidada mega especial, a Josi. Veja, mandei o convite para você, Josi. Tomando meu chazinho, porque aqui em Curitiba tá muito frio. De onde vocês estão falando? Tá frio? E aí, Josi? Oi, Ju, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora que você aceitou o convite de estar aqui na nossa live hiper focada. Muito bom poder contar com o seu conhecimento na área financeira, porque eu acredito que quando eu trabalho, né, com as mulheres, as minhas mentorias, sempre é uma área que a gente precisa olhar com cuidado, certo? E aí Imagina. você é a especialista disso, e eu fiz esse convite, falei assim, vamos falar com essas mulheres hiperfocadas, para que entrar em hiperfoco aí na área financeira, não é, Josi? Sim, Ju, boa noite também para quem está assistindo. Amei o teu convite, eu acho que super. Quando você falou, eu falo sobre, né, sobre gestão de tempo, produtividade, o tema lá é hiperfocado. Eu falei, nossa, preciso entender mais sobre isso também, porque uma mulher hiperfocada realiza grandes coisas, né, Ju? Exatamente, exatamente.
Ai, Josi, eu tô super feliz de você estar aqui. A Josi tem uma história incrível. Se der tempo, a gente pode até falar um pouquinho, né, Josi, dessa tua, de como que você entrou nesse mundo de gestão financeira e por Podemos que que sim. você decidiu trabalhar com mulheres, que isso é muito poderoso, né? Pessoal, vocês estão vendo, nos ouvindo bem? Escreve alguém aí no comentário só para a gente ter certeza se o áudio meu e da Josi tá bom, para que vocês não percam nada desse conteúdo. Acho que está todo mundo vendo e ouvindo bem. Acho que sim. Josi, você quer contar um pouquinho da tua história? Isso não estava no nosso roteiro aqui, mas eu senti assim que seria legal você contribuir. Ó, o Will falou que tá tudo certo. Vamos embora então. Obrigada, Will. Conta aí, como que foi essa história, da onde você veio? Conta rapidinho aí pra gente, para quem ainda não te conhece, para te conhecer. Claro, Ju. Bom, eu sempre fui muito ligada à questão de entender como que o dinheiro circula, por que que os bancos, né, lá na minha adolescência, no tempo de escola, por que que os bancos simplesmente, por que que o Banco Central simplesmente não distribui dinheiro para todo mundo? Seria tão mais fácil, né? E aí era um assunto que eu falava com os professores e um deles uma vez falou: Ah, acho que você devia fazer economia, você devia estudar sobre isso. E eu, nossa, acho que no segundo ano do colégio ainda, vou estudar economia. Mas aí acabei que comecei a fazer economia e fui para outra área, né? Conforme eu te contei aquele dia que a gente conversou pela primeira vez. Fui para outra área, fui trabalhar no CLT, numa empresa totalmente fora do que eu fui estudar. Eu trabalhava com compras. Mas sempre me formei em economia, sempre tinha aquela coisa de, eu queria trabalhar com algo que fosse relacionado a dinheiro, né? Que eu pudesse falar mais sobre esse assunto. E aí, com o avanço da internet, né? Porque até então, uns 2 anos e meio atrás, 3 anos, eu não imaginava como eu poderia trabalhar com isso. Eu até pensava, poderia fazer alguma coisa de consultoria financeira, Ju, mas pensava assim, consultoria financeira para empresas, né? Porque era o mais comum, né? Então, poderia ser uma consultora financeira no futuro para empresas. Mas a minha habilidade sempre foi cuidar da minha vida financeira. Então eu pensava, talvez eu pudesse ajudar outras pessoas, outras mulheres a se organizarem financeiramente. E algumas pessoas também falaram, acho que isso não vai dar certo, não. Imagina, as outras pessoas vão abrir a vida financeira delas para você, e é verdade, né? Acho que isso não seria capaz, né? Acabei acreditando em algumas crenças limitantes. Crenças E aí, limitantes. exatamente. E aí, com o avanço da internet, chegou um momento que eu comecei a perceber que outras pessoas já estavam falando sobre isso, né? Tinha grandes pessoas como a Natália Arcuri, Thiago Nigro. Eu também tinha uma pessoa que trabalhou comigo lá no trabalho CLT um tempão atrás, uma consultora de imagem, tinha começado a trabalhar com consultoria de imagem na internet, estava dando super certo. Comecei a me inspirar nela e falei, acho que dá para ir por esse caminho, trabalhar com consultoria financeira, né? E aí, comecei há 2 anos atrás a postar conteúdo, compartilhar conteúdo. E um pouco depois comecei a dar mentorias, desenvolver um método, criar um método meu, né, de organização financeira, de mentoria para mulheres. Em dezembro do ano passado, eu fiz a transição de carreira para trabalhar com isso. Então, hoje eu só faço isso, né? Hoje eu só trabalho com consultoria financeira, especialmente para mulheres. Atendo alguns casais, mas o foco maior são as mulheres. Você é uma empresária trabalhando É, com mulheres, né? E olha, isso é muito legal, exatamente. né? Conectado ao Exatamente. propósito, assim, da Josi, é maravilhoso. Quando ela contou essa história para mim, eu falei, a gente precisa compartilhar isso, porque é muito poderoso, né? Trabalhar com a área de gestão financeira de mulheres é super legal. Gente, deixa eu dar boas-vindas. Entrou a Cris aqui, Opa. Veríssimo já fez live aqui com a gente de como ler, né? Hábito de leitura. Sabrina, Thalita, Andressa, Will. Uau, tem muita gente aqui. DKS, conheci. Isso aqui eu não lembro o seu nome. Como que é? O DKS, assistente virtual, muito legal. Quero fazer uma live com ela, gente. Tava vendo uma parte dela muito, muito bacana. Camila, psicóloga, Marli. Uau, que legal. Muita gente conectada aqui, muita gente. Olha só. Sama, Andretti, Anália, minha sobrinha, que bom. Vamos lá, agora já tá todo mundo aqui. A Gisele tá aqui também. Ai, gente, Gisele, eu vou fazer uma live com ela. Também consultora de imagens maravilhosa. Dani, vamos fazer uma live juntas. Porque o teu produto gera produtividade. E Isso é ganho de totalmente tempo. limitado. E ganhamos tempo. Hoje mesmo eu estava até conversando com meu esposo sobre a terceirização.
como é importante, né? A gente trabalhar, Delegar. Poder delegar, né, Ju? delegar, exatamente. Delegar. Então a gente fez algumas contas, né, Josi, que isso é importante para entender o que nós poderíamos Muito. terceirizar para uma pessoa para que nós pudéssemos ficar mais focados nos nossos negócios. Ju, eu Ai, olha sempre falo só, assim gente. que quando a gente fala de números, a gente nunca pode ter uma verdade absoluta, né? Ah, então eu não vou contratar. No meu caso, eu contratei uma social media no começo do ano, né? Ficava, nossa, mas será? Às vezes a gente pensa só no valor, mas a gente tem que fazer os cálculos, entender, né? Dentro do tempo e quanto isso custa para entender se vale a pena ou não. E não ir só pelo que a gente acha, sempre fazer as contas, né? Exatamente, exatamente. Todas as decisões que são tomadas com base em números, em dados, são muito mais assertivas, né, Josi? A gente fica muito mais Exatamente. tranquilo, né? Uhum. Bem, a gente já começou a entrar no tema aí da nossa live, mas eu tenho aqui uma pergunta. Na verdade, eu tenho algumas perguntas para você. E se você tem alguma pergunta para a Josi, pode escrever nos comentários, tá? Que eu vou acompanhando, eu vou lendo aqui e aí a Josi vai responder as perguntas, tá? Bem, a primeira, assim, que eu tenho para você é relacionado à organização e à disciplina. Eu acredito muito na importância da organização e disciplina e eu sempre falo aqui para as mulheres hiperfocadas da importância de você ser uma mulher organizada, uma mulher disciplinada, para que você alcance os seus objetivos. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da organização nessa área da gestão financeira pessoal para que a gente alcance nossos objetivos. Como que a organização financeira vai nos levar a alcançar ou a realizar os nossos sonhos? Ju, como eu te falei no começo, né? Uma mulher hiperfocada realiza muitas grandes coisas, né? E uma mulher organizada financeiramente realiza muito. Então, uma coisa que eu percebi, né? Não contei isso na minha história, mas eu sempre fui muito organizada para realizar as coisas que eu queria realizar, né? Casar, comprar casa, viajar. E muitas vezes eu percebia pessoas no trabalho, que eu tinha um trabalho CLT, falando assim, Josi, mas como você faz isso? Às vezes as pessoas ganham até salários maiores, né, gente? É só organização, eu falava, é só se organizar, é só planejar que as coisas acontecem, né, Ju? Então até a gente estava conversando sobre essa questão do tempo, né, que você fala muito. Quando a gente tem muito tempo para fazer alguma coisa, a gente acaba às vezes demorando aquele tempo todo para fazer aquela coisa. Você deve falar muito sobre isso, né? E Sim. na nossa vida financeira é a mesma coisa. Se a gente tem um salário X e a gente não organiza aquele salário com aquelas entradas, né, seja salário, seja prolabore, seja lucros dos negócios, se a gente não organiza aqueles valores, a gente acaba não vendo exatamente para onde que ele vai. Aquela sensação de acabou o mês e para onde foi o meu dinheiro. Então, por isso a importância de fazer essa organização financeira. Eu chamo essa organização financeira de money care. Então, sabe o skincare que a gente faz na nossa pele, que a gente deveria Sim. fazer, né? E que é tão benéfico para a saúde da nossa pele? Então, o money care é benéfico para a nossa saúde financeira. O que é o money care? Uhum. Cuidar toda semana do nosso dinheiro. Então, eu sempre faço uma pergunta para as pessoas que vêm falar comigo sobre isso. Quantas horas você trabalha, você, Ju, quantas horas você trabalha por semana? Ai, olha, no CLT Muitas. 44, né? Mas Mais aqui. aqui com o método hiperfocado, mas não sei. Gente, por dia, É de assim, perder é as mais ou contas. menos de 10 a 12 horas por dia, né? E assim, claro que É você muito não trabalha mais. só pelo dinheiro, você tem os seus propósitos lindos, inclusive, mas um dos motivos que a gente trabalha é o dinheiro também, né? Então, como que a gente vai trabalhar 50 horas por semana, 40 horas por semana e não vai dedicar 30 minutos, no máximo, 30 minutos já você consegue fazer a sua organização financeira da semana, né? Até menos. Quando você começa, tipo, você pega o hábito, é bem mais rápido. Mas nesse começo, quando a gente está aplicando esse método de organização financeira, eu falo que 30 minutos é o necessário para cuidar desse dinheiro que a gente leva 50 horas para fazer. Então é muito importante que a gente tire esse tempinho para cuidar desse dinheiro que a gente leva tanto tempo para fazer. Ah, eu adorei esse conceito do Money Care. Sim. E, assim, é incrível. Eu aplico isso, não por mim, sabe, Josi, que eu não sou tão organizada nesse aspecto, assim, mas meu marido é muito organizado, então muitas coisas que eu aprendi com ele, a nossa planilha, os nossos investimentos, né, todos os nossos as nossas receitas, a gente sempre faz isso, a gente faz inclusive o fechamento, então a gente até Ai, que brinca, né? legal. A gente faz juntos o fechamento das nossas Muito contas. importante isso, Ju. E aí a gente faz, eu acho que assim, mais importante que o fechamento é a reflexão que nós fazemos todos os meses, A gente né? Do não tipo, pode olha, ser.
anotadora de gastos, né? Então eu já vi muita gente, mas eu tenho tudo controlado. Eu pego todos os meus, né? Vou lá, passo o cartão, pego o meu recibo ali, pego nota, tem tudo na carteira que eu sei quanto eu gastei, tá? Mas você só é anotadora de gastos. Qual é a análise que você fez? Quanto você está gastando em cada área? Você está gastando com coisas realmente importantes para você ou com coisas que você não parou para pensar, que foram gastos assim emocionais, né? Porque finanças não é sobre números, sobre saber cuidar de números, saber fazer, né? Saber fazer, ser boa em cálculos. Finanças é sobre a gente entender como está o nosso comportamento por trás desse dinheiro que a gente está gastando, né? Exatamente. E é muito poderoso isso, né? Quando a gente começa a olhar e aí entender do tipo, nós vamos fazer um investimento X e para isso a gente vai precisar reduzir. E aí, como as nossas, todos os nossos gastos eles está separado em linhas, em grupos, né? Então a gente vê, por exemplo, geralmente é um restaurante, né? Ou iFood, alimentação fora. A gente tem uma linha de alimentação Sim. fora. Lazer acaba se tornando alimentação fora ou em casa mesmo com iFood, com pedir pizza, né? E coisas assim. E aí a gente consegue, e daí a gente fala assim, não, a gente gastou demais, vamos reduzir aqui. Ou o mercado. Então, a gente já passou por momentos, assim, quando nós estávamos construindo a nossa casa, eu lembro, que o mercado foi alguma coisa. Tem que substituir algumas marcas, né? De produtos, vamos diminuir aqui, tira lá. Eu comecei a fazer a unha em casa, né? Que era um gasto que eu tinha toda semana. Eram coisinhas pequenas, mas que a gente sabia que estava conectado com um propósito maior, que era, na época, a construção da nossa casa. Isso é algo que a gente trouxe, né, Josi, para sempre. Então, sempre que a gente precisa fazer um investimento maior, a gente olha, reflete os nossos investimentos e alinhado sempre o casal, né? Isso. Ju, e eu gosto de falar que muito. assim, ó, é como se fosse uma gincana, né? Então, agora o objetivo de vocês naquele momento foi construir a casa. Então, agora a gente vai abrir mão de algumas coisas por um tempo, sabendo que eu tenho um resultado ali na frente que é maior do que essas pequenas coisas que eu tenho. Exato. A casa ficou pronta, opa, a gente dá uma revisada, vai ter coisas que nem vai voltar pro orçamento, né? Eu também, quando aprendi a fazer as minhas unhas sozinha, há muito tempo atrás, depois passou a ser uma coisa que, assim, eu gosto de fazer no momento de autocuidado sozinha e é algo que me dá até prazer de fazer, porque depois que você aprende, vai, né? Mas é uma coisa que se, de repente, depois de todo daquele foco que é inicial, se for preciso voltar, a gente volta a fazer, né? Então, isso não é se privar. Em alguns momentos a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas, mas não é também para sempre. E entender isso, sabe? Então, o que é importante? Você saber o que você quer, o que você quer na sua vida. Porque é muito difícil abrir mão de algo hoje, sendo que eu não sei o porquê, qual o motivo de fazer aquilo, né? E eu queria te perguntar uma coisa, como que foi essa conversa? Porque me gera curiosidade, né? De saber com você e teu esposo, você não era essa pessoa organizada, ele te chamou para conversar, e aí, como é que vai ser a nossa vida? Isso? Foi assim? Foi antes de casar, na verdade. Isso é engraçado, Josi, né? Eu mergulho muito disso, mas assim, eu vivia no vermelho, sempre, assim, gastava mais do que recebia. E eu era aquela pessoa que não sabia quanto que eu ganhava, não sabia onde gastava, tava o cartão e ia gastando, gastando, gastando. Todo mês eu usava cheque especial, olha que absurdo. E aí, gente, especial, cheque especial não é especial, tá, gente? Tira o nome especial. Esse nome, né, tinha que trocar. Uhum. E aí, quando a gente decidiu, assim, a gente tem uma história, né, que ele já foi meu primeiro namorado, a gente ficou 8 anos separados, voltou, e aí, beleza, vamos casar. Beleza, quando a gente falou, vamos casar, ele falou assim, como estão as suas finanças? E eu falei, como assim? Aí ele falou, não, se a gente vai casar... Ele falou assim, se a gente vai casar, eu preciso saber como estão as suas finanças. Essa conversa é tão importante, Ju. Eu te perguntei porque semana que vem é Dia dos Namorados, eu quero criar conteúdo sobre isso. Né? E é muito importante essa conversa. Muito, muito mesmo. E aí, no primeiro momento, eu fiquei pensando, nossa, mas me senti um pouco invadida, confesso. Mas aí eu entendi, eu falei, não, ele pode me ajudar nisso, né? Que é uma área que realmente, para mim, era bagunçada. Eu era super focada no meu desenvolvimento de carreira e o salário era algo assim que eu não prestava realmente atenção. Ó, minha irmã tá escrevendo, Jefferson é maravilhoso. E aí, era algo que você deixava em segundo plano. Você não era foco da sua vida naquele momento organizar isso. Exatamente. E em um mês que eu voltei a namorar com ele, eu saí de cheque especial e nunca mais voltei. Eu nunca tive cartão de crédito, Josi, porque eu tinha medo do cartão de crédito. Hoje em dia, eu só uso cartão de crédito por causa dos benefícios, enfim. Assim,
outra vida, sabe? Então, realmente, ele me ensinou a ser disciplinada. Hoje, todos, tipo, da empresa, né? Eu falo que da Reluz ele é o CFO, né? Ele é responsável pelas finanças. A gente conversa sobre investimentos e é algo assim que nunca gerou discussão, briga, porque a gente sempre teve muito Sabe, porque alinhado, foi um sabe? acordo, né? Foi um acordo. Como que vai É. ser? Não vai ser junto? A gente vai cuidar junto? E eu acho que não existe fórmula certa para um casal, óbvio, né? Mas quando tem um acordo, quando os dois se unem, eu acho que tem um livro, né, do Gustavo Cerbasi que fala Casais inteligentes enriquecem juntos. Sim, Gosto muito a desse gente tem livro. aqui em algum lugar esse livro. Muito legal. E a questão assim financeira é algo bem importante estar alinhado. Deixa eu ler aqui alguns comentários. Olha só, a Ana do marketing, ela escreveu assim: verdade, Josi, no último mês, quando fiz essa análise, tive algumas mudanças, algumas percepções de mudanças que preciso fazer. Né? Que a Ana não é uma anotadora, né, dos gastos, como você falou. Ela fez essa análise, essa reflexão. Olha que Exatamente. poderoso isso. É muito poderoso. É poderoso você precisa fazer o antes, né? Então não é só o depois também. Ah, tá, agora eu gastei tanto, como é que eu vou fazer? Não, de olhar antes também, né? Como tá a previsão dos meus gastos para os próximos meses? O que que eu vou gastar até, né? Porque assim, se a gente for trabalhar ou não, custos a gente vai ter, né? E a gente precisa já mensurar isso. Quanto que eu gasto de supermercado todos os meses? Quanto que eu preciso para gastar com lazer todos os meses? Quanto eu preciso para comprar roupa? Ah, que linda essa caneca da Mulher Brilhante. Tava contando os stories que a gente se conheceu lá. Quem? A sua caneca, que linda. Minha caneca, gente, é verdade. Olha só, comprei minha caneca Mulher brilhante, Brilhante. dourada. Mulher Brilhante. Então, isso a gente precisa ter essa análise no antes e depois ver se ficou dentro daquilo, né? E se as suas finanças estão caminhando para onde você quer ir, né? Porque tem aquela coisa da Alice no País das Maravilhas, no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Isso vale muito para o nosso dinheiro. Se você não sabe para onde que você tem que colocar o seu dinheiro, mandar ele ir, ele vai para qualquer lugar, menos para onde você gostaria que ele fosse. Ai, nossa, eu falo isso numa das minhas aulas sobre prioridades. E eu falo Verdade. exatamente essa situação do gato no País das Maravilhas. Porque é muito, assim, é pesado, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho tá bom para você. E olha isso, né? Aquela história deixa a vida me levar. Vale para a gestão do tempo e vale para a gestão financeira também. Olha, a Cris Exato. escreveu aqui. Eu fazia planilha, colocava tudo na ponta do lápis. Esse ano tô desleixada, gastando muito em livros. A Cris, ela trabalha com essa área de livros, né? De marketing para escritores. Ela também é escritora. E é claro que faz parte do trabalho dela, né? É o mundo que ela ama e acaba. Eu também Sim. gasto bastante com livros, sabe, Cris? Mas, Cris, uma coisa que você pode fazer é colocar um limite. Então, eu preciso gastar no mínimo isso, no máximo isso. No mínimo para você estar sempre atualizada e no máximo para não também comer todo o seu orçamento, né? Meu problema era com cursos. Agora deu uma parada, eu tava com muitos, mas assim, também querendo investir em curso, comprar curso atrás de curso. E, né, chega um momento que você fala assim, calma, meu orçamento precisa de outras prioridades também, né? Então, da gente colocar limites para isso também. Isso é verdade. De novo, a questão do marido, né? Eu sempre, quando eu vou fazer qualquer investimento, a gente conversa. Tanto ele quanto eu, né? Aqui em casa E aí também. eu falo, agora eu vou participar nesse domingo da imersão Mulher Palestrante da Gisele, né? Ai, que legal. Suarte. Muito legal. Na hora que apareceu assim, eu falei, nossa, eu vou fazer isso. E aí ele falou, mas vamos dar uma segurada aí nos teus cursos, que você está fazendo muita coisa. E a gente tem que definir limites. Acho isso que você falou, assim, é o mínimo, né? Assim, eu preciso para me manter atualizada, mas também eu vou passar desse limite que cabe dentro do meu orçamento, né? Exatamente isso. Olha que legal. A Cris falou isso. Aprendi com a Natália Cury que deixar 5% para educação. Muito legal isso. Muito. A Kênia também fala no livro dela exatamente isso. 5% do teu orçamento para educação. Você concorda com isso? Eu falo até um pouquinho mais. Falo que dá pra gente colocar entre 5 e 10%, porque quanto mais a gente investe na gente, mais retorno a gente vai ter, né? Então, investir em produtos financeiros é super necessário. Eu falo e incentivo muito isso. Mas acho que quando a gente está indo ali no começo da nossa carreira, que é o nosso caso, né, Ju? A gente ainda tem muita lenha para queimar, né? Quanto mais a gente Sim. investe na gente, mais retorno a gente vai ter no futuro.
Exatamente. Isso é muito legal. A Kathleen falou assim: no ano passado, tanto que gastei com o curso não está escrito. E ela, ou tá na Ou tá, fatura, na né? Tá na fatura tá fatura. escrito. Exato. Na Agora no fatura. planejamento financeiro também, que ela aprendeu a fazer o planejamento financeiro. A Kathleen é minha social media. Então, Que agora tá no legal. planejamento também, né, Kathleen? Olha, que bom. Bem, deixa eu te fazer a segunda pergunta aqui. É, quando eu falo de gestão do tempo, eu falo muito sobre os ladrões do tempo. Os ladrões, eles são assim, para você entender o conceito, sabe, Josi, para quem está conectado. Eu falo dos ladrões do tempo, que são aqueles detalhes que acabam roubando o nosso tempo. Então, sem você perceber. É quase que sorrateiro, né? Não é o assaltante, é o ladrão que você vê, opa, roubou meu tempo, nem vi. Nem Então, vi. um exemplo clássico, as notificações, por exemplo, nas nossas redes sociais, né? Você fica recebendo toda hora. Antes, quando eu comprei esse relógio, ele ficava, toda vez que eu recebia alguma mensagem no WhatsApp, do meu celular já era silenciado, mas ficava apitando o relógio. Aí toda hora olhando. Então, imagina, eu estava escrevendo, focada em algo, em alguma reunião, não sei, lendo, estudando, e toda hora apitando. Eu falei, não, deixa eu tirar isso. Então, esse é o conceito dos ladrões do tempo. Olha, Márcia Mulher Brilhante também está aqui. Márcia, a gente tem que Ah, marcar que nossa legal. live. Olha só que legal. Quantas Márcia mulheres fala sobre. brilhantes. Ela fala sobre a saúde da mulher, muito legal. E quando a gente olha para a gestão financeira, né, trazendo esse conceito dos ladrões do tempo, eu acredito que existe algo parecido, que são aqueles gastos supérfluos, né? Aquele gasto que às vezes é Exatamente. pequenininho, só que no final do mês vai gerar aí um impacto, né, na Um arrombo, no nosso, né? ou um arrombo, é verdade. Conta aí pra gente, Josi, como que a gente consegue minimizar ou eliminar esses gastos? Ju, tem gastos que são elimináveis, que são desnecessários, que muitas vezes estão levando, né, parte do nosso orçamento e, às vezes, por ser pequeno, as pessoas não dão tanta importância, né? As anuidades de cartão de crédito, taxa de conta bancária, ou aquela assinatura que você tem e não usa mais, que não faz mais sentido para você, né? A gente, nessa fase da nossa vida, a gente, né, nesse momento que a gente está vivendo no digital, a gente tem muitas assinaturas, jornal, streaming, música, filme, tudo mais que, né, que hoje em dia não tem um orçamento que eu pegue na mentoria, né, que eu não veja que tem duas, três, quatro assinaturas. Mas tem muita coisa que a gente está pagando que a gente não está usando. Então, isso que a gente precisa entender, que esses, né, mas são só R$ 10 por mês, tá? 10 vezes 12 no ano são 120, né? Se é 20, R$ 30, eu falo sempre para meus clientes, faça vezes 12 o valor, para você entender quanto que você está gastando no ano com isso, o impacto que vai te gerar maior e a vontade de você cancelar isso que você não está usando também é grande. Então, gastos desnecessários a gente precisa cortar, tirar da nossa vida. E aí tem os outros ladrões também, que é Uber, iFood, né? Todas essas também comodidades que a gente tem aí no dia a dia que a gente acaba usando um pouco mais. Isso são coisas que a gente precisa usar, que normalmente não são desnecessárias, são necessárias. A gente precisa, se não tem carro, pegar um Uber, né? E volta e meia vai acabar pedindo o iFood, comida em casa, mas isso a gente precisa ter os nossos controles e limites, né? Para entender quanto que a gente pode gastar por mês, para que não chegue no final do mês e fale, nossa, minha fatura tá toda em Uber ou tá toda em iFood, né? Então, ter esses controles. Então, existem os gastos que a gente precisa cortar e aqueles que a gente precisa controlar, colocar limites. Isso. Nossa, muito legal. Eu acho que um exercício importante, talvez antes do eliminar ou reduzir, é o identificar eles, não é, Josi? Exatamente. Por exemplo, a Cris falou aqui, Netflix, Prime, Disney. Ótimo, se você usa todos, tá tudo certo. Se são necessários para sua vida. Mas se você acha que não tá usando, repara, 2, 3 meses, entenda, eu não tô realmente usando, não me faz falta se eu ficar sem. Então não preciso ter aquele gasto na minha fatura do cartão de crédito, né? É legal, nossa, isso é muito bom. E o que você falou também sobre a anuidade do cartão de crédito, isso nesses fechamentos que nós fazemos todos os meses, sempre que aparece a anuidade, o Jefferson liga para negociar. Gente, cem por Exatamente. cento das vezes a gente consegue a isenção da anuidade do cartão. E a anuidade é um valor alto e que você, enfim, não recebe benefício nenhum, né? E aí a gente Exatamente. sempre consegue. Eu sempre questiono o cliente, falo, tá, você tá pagando isso daqui, você tem algum benefício? Ah, não, eu tenho.
ou às vezes a tarifa da conta, eu tenho acesso ao meu gerente, eu não quero perder isso. Então, tudo bem, negocia esse valor. Agora, se não, vamos mudar para uma conta que não tenha custo. Hoje em dia a gente tem tantos bancos digitais, cartões aí, zero anuidade. Então, existe muita opção. O que não dá é pra gente ficar negligenciando essas pequenas coisas, porque assim também, Ju, eu sempre falo que a gente não deve ficar focando também só em economizar. Então, eu vou ficar todos os meses focando em pagar todas as luzes da casa, reduzir todas as marcas, comprar todas as marcas inferiores do supermercado. Não é esse o foco, né? Ficar focando ali na economia, porque onde a gente foca expande, né? A gente tem que focar em produzir mais, em crescer, em evoluir. Mas a gente não pode negligenciar esses pequenos custos que nem são necessários na nossa vida, né? Então a gente tem que ter de vez em quando esses fechamentos, todo mês, mas de vez em quando fazer aquela análise mais profunda. Eu tô usando tudo que eu tô pagando ou não? Tem coisas que eu posso fazer, pegar o telefone, ligar, cancelar ou reduzir. É verdade. Olha, a Cris falou da questão de anuidade, que ela cancelou todos e só usa os cartões que não têm anuidade no Nubank e Visto no Modal. Bem legal. Estrelinha pra Cris, tá? Tá Tá vendo? certinho, né? Tá certinho. Uma coisa também que eu faço, Josi, bastante, eu compro muito pelo Amazon. Tipo, muito. Mas eu compro assim, por exemplo, gente, eu faço muito engraçado. Eu vou no mercado e eu fico, quando eu vou comprar alguma coisa que é um valor mais alto, por exemplo, eu vou comprar sabão líquido, que é, sei lá, R$ 40. Eu vou olhar no Amazon. E esses dias foi muito engraçado. Eu fui no mercado com meu esposo e a gente começou todos os itens assim, acima de R$ 20, a gente dava uma pesquisada só no Amazon. Não era nem em outros O aplicativos, só Google no todo. Amazon, porque eu tenho Prime e não pago frete, né? E colocava lá no Prime. Por baixo, assim, a gente fez uma conta rápida, Josi. A gente economizou R$ 70. Comprando os mesmos produtos que estavam na prateleira, claro que Entregando na chegaram sua ali dois, casa. 3 dias depois e chegaram na minha casa, né? Então, você acha que é uma boa estratégia aí para reduzir esses pequenos gastos ou ter uma pequena economia, né? Na verdade. Sim, se você tem tempo, você consegue fazer isso. E às vezes é até mais prático, né? Você faz ali todos os meses, não precisa nem ir no mercado. Vai lá no mercado comprar só o que realmente é necessário no mercado. Claro que é uma boa estratégia, sim. Você vai acabar economizando ali tempo e dinheiro, né? Exatamente. A Cris também falou que vale muito. O shampoo também aconteceu isso, Cris. Essa semana eu fui, tava precisando de um shampoo específico, eu olhei e falei, deixa eu dar uma olhada que eu tô no Amazon. E era lá, não sei, uma diferença pequena, acho que uns R$ 4, R$ 5, mas eu falei, tudo bem, eu ainda tenho outro, né? Já mandei para entregar. Então, e aí a gente pode comprar na recorrência também algumas coisas, né? Que você consegue economizar e não precisa Exatamente. ficar o tempo todo aí pensando no seu tempo, né? Gestão do tempo também, isso é muito bom. Exatamente. Tá aí uma assinatura que vale a pena, né? O 9,90 lá do Prime. Isso vale, essa para mim vale. Josi, agora deixa eu falar um pouquinho sobre futuro. Nós temos aqui algumas mulheres que são CLT, né, que trabalham em empresas que são contratadas, outras que são empresárias, empreendedoras. Mas uma coisa assim que eu não acredito é que exista estabilidade. Eu acredito assim que a tua estabilidade depende da sua entrega de resultados, né? Mas E quando a nem gente só fala disso, né, Ju? Nem só disso. Porque pode acontecer que o resultado esteja bom, mas a empresa precisa fazer um corte. também, bem colocado. E já vi isso acontecer muitas e muitas vezes, né? A pessoa tinha um bom resultado, estava entregando, era uma excelente profissional, mas a empresa precisava reduzir. E aí, agora olhando para as nossas finanças, como que a gente pode pensar, não em estabilidade, sabe, Josi, mas eu queria saber assim, em termos de segurança. É possível a gente pensar numa segurança aí no futuro, no médio prazo ou no longo prazo? Eu diria que não é necessário, Ju. A gente precisa ter isso, né? Como você falou, a estabilidade não existe. A nossa vida é instável. Acho que a pandemia veio e mostrou pra gente o quanto nós somos, né, frágeis e precisamos de algo, de ter essa segurança, inclusive financeira, né? Então, porque uma pessoa com problemas financeiros, uma pessoa que é dispensada sem estar esperando, não dorme, prejudica a saúde e tudo mais, né? Então, se a gente for pensar num curto prazo, né? Você fala curto no longo prazo.
Mas se a gente pensar no curto prazo, o que a gente precisa fazer? Montar a nossa reserva de emergência. Então, acho que já é um tema que as pessoas escutam bastante, né? Ter uma reserva de emergência é muito importante para que a gente consiga. Os imprevistos, eles são previstos, na verdade, né? A gente só não sabe quando que eles vão acontecer. Hoje ainda estava lendo uma reportagem sobre isso, sobre como a falta de dinheiro atrapalha a vida das pessoas. Então, a pessoa com problema financeiro, ela não trabalha bem, ela não cuida bem dos filhos, ela não dorme bem, ela afeta toda a vida, né? Então, a pesquisa era assim, eles perguntavam, acho que ela foi até norte-americana essa pesquisa, eles perguntavam para as pessoas, tá, se hoje acontecesse um problema com o seu carro de $300, o que você faria? A pessoa dá aquela assustada, mas, né, dá um jeitinho. Tá, mas se fosse um problema de $3.000? Aí a pessoa já muda toda. Eles fizeram uma pesquisa assim, como ela se comportava, né? Com o cérebro dela, o que acontecia. A pessoa já meio que entra em pane, né? Então a gente precisa realmente ter essa questão da segurança imediata, que é a reserva de emergência. E além disso, se proteger e fazer os nossos investimentos pensando no longo prazo. Porque a gente sabe também que não dá, quem é CLT não pode depender do INSS lá no futuro. Quem empreende também, a gente paga o MEI, né? Que teoricamente vai dar um direito aí a uma aposentadoria no futuro, mas a gente também sabe que a Previdência Social no Brasil ela não está, né, indo bem. A gente teve uma reforma recente, foi uma reforma que não ajudou muito e as coisas só estão mudando. A cada dia a gente vê menos crianças nascendo, então no futuro a nossa pirâmide, né, etária vai estar aí bem invertida, muito menos gente trabalhando para muito mais gente, né, precisando receber. Então a gente precisa cuidar dessas duas áreas, né? Eu falo que são duas despesas, entre aspas, que o nosso orçamento precisa ter, né? Duas, como você falou, em linhas, né? Que o teu orçamento está dividido lá em linhas. Então, reserva de emergência e independência financeira tem que estar no topo. Isso é muito legal, Josi. Isso é muito poderoso mesmo. E a gente precisa pensar nisso, gente. A gente também aqui em casa tem esses investimentos, né? Pensando no longo, no médio prazo. A reserva de emergência, né? Como você falou, é muito importante. Às vezes acontece algo até de saúde, né? Alguma coisa, um acidente, algo. É um imprevisto, é realmente uma emergência. E você não ter isso, e aí às vezes acontece que a pessoa vai recorrer a algum empréstimo e aí entra numa dívida, uma bola de neve que não consegue sair e acaba sendo um problema. Exatamente. Aham. E eu escuto muito isso, né? Ai, mas eu não preciso de reserva. Eu tenho um cartão de crédito com bom limite e eu tenho cheque especial. Mas isso são reservas que o banco faz para você e que se você precisar usar, vai ser muito caro. Então a gente precisa criar a nossa própria reserva, né? Exatamente, muito legal. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou para minha última pergunta aqui para Josi. Podem escrever aqui nos comentários que eu tô de olho e eu vou fazer a pergunta para Josi, tá? Agora, para encerrar, o tema da nossa live é como assumir o controle da nossa vida financeira. E eu queria que você dissesse como que nós mulheres podemos assumir o controle da nossa vida financeira, Josi? Ju, primeiro tendo. Sabe aquele medinho que às vezes a gente vai fazer algo novo e bate, né? Até contei nos meus stories essa semana que eu comecei a fazer uma consultoria de imagem e tava assim, uhul, vai dar tudo certo, vai ser incrível. E na hora que eu tive que fazer a análise do guarda-roupa, eu falei, nossa, doeu, sabe? Aquele medo, aquela coisa assim de começar a colocar tudo pra fora. E aí eu falei, até falei nos stories, falei, olha, eu tô me sentindo como as minhas clientes se sentem no momento que elas estão colocando pra fora os números da vida financeira. Então, é um momento que dói um pouco, que você fala, o que que eu fiz com o meu dinheiro até aqui, né? Que às vezes é algo bem reflexivo mesmo, né? Então, Sim. enfrentar esse desconforto do início, que às vezes é medo, às vezes é um pouquinho de preguiça também. Então, enfrentar esse desconforto, se você já teve, acho que foi a Cris que falou que já teve controle e tudo mais, então ter, né, a força para retomar isso, porque é aquela coisa, como quando a gente, né, precisa fazer exercício físico, academia, o resultado não vai vir se a gente não fizer a nossa parte. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Então o primeiro passo que eu falaria, Ju, é esse, você criar coragem de enfrentar os números e saber exatamente, né? Já é o segundo passo, saber exatamente quanto entra de dinheiro, porque às vezes as pessoas não têm nem certeza de quanto realmente está entrando na vida financeira e para onde que esse dinheiro que entra está saindo. Se você está conseguindo absorver um pouco para deixar como investimento para reserva, para independência, para os seus sonhos de curto, médio, longo prazo, né? Então ter essa clareza sobre para onde que esse dinheiro está indo. Posso dar outros passos aqui já? Sim, por Que eu favor. anotei, separei Fala aqui no celular. aí. Então,
como que eu vou ter clareza? Ah, eu quero ter clareza, eu quero saber. Então, tem um método, buscar, né, um método que te ajude, seja uma planilha, um aplicativo, um caderno, que você possa fazer esse controle de quanto entra, quanto sai, que você crie um planejamento. A gente precisa planejar. Eu sempre falo assim, Ju, no final de semana, quando a gente quer ter um final de semana bom, a gente precisa planejar, né? Acho que você deve falar muito sobre isso também, né? Sim. Então, nossa vida financeira é a mesma coisa. A gente tem que planejar o que a gente quer fazer nos próximos meses e ter um método para isso. Outra coisa, ter sonhos bem definidos, saber o que, que você quer fazer. Né? Você me falou no começo que você queria, na época que você deve ter casado, provavelmente você queria fazer uma casa. Isso motivou você a fazer as unhas em casa. Né? Então, ter um motivo para ação. Muita gente chega para mim e fala: quero aprender a guardar dinheiro. Eu falo: para que você quer guardar dinheiro? Se você quiser só guardar dinheiro, você não vai conseguir. Ah, eu quero ter dinheiro na conta lá, porque eu acho bonito. Não vai conseguir. Porque o dinheiro ele não foi feito para estar guardado, ele foi feito para ser usado com objetivos. Então, mas eu preciso guardar dinheiro para reserva. Sim, porque reserva pode acontecer algo imprevisto que você precisa usar. Ah, mas para independência financeira também é um objetivo. Você chegar lá na aposentadoria, na sua melhor idade, podendo viver dos rendimentos dos seus investimentos. Então, a gente precisa ter objetivos bem claros para conseguir poupar e investir. Esse seria um quarto passo. E o último seria, Ju, a gente conseguir dizer não pra gente mesmo, que é um desafio. Pra mim também é um desafio, não porque eu trabalho com finanças que não é um desafio falar não. Muitas vezes eu quero e eu quero para já, eu falo, opa, não sou uma criança de 5 anos, né? A gente não pode ter tudo o que a gente quer. Dinheiro é finito na nossa vida e os desejos são infinitos. Então, todos os dias a gente abre o Instagram, tem um monte de coisa ali, né? Eu falo até para os meus clientes que se você não está numa fase que você não pode comprar nada, que você está segurando suas finanças, então para de seguir algumas lojas, porque é muito tentador, né? Sim. Então, aprender a dizer não, aprender a esperar e saber que existe o tempo do plantio e o tempo da colheita. A gente não consegue colher algo que a gente não plantou. Uau, incrível. Nossa, José, é muito legal, porque assim, todas essas dicas que você deu a respeito, né, da gestão financeira, se aplicam também para a gestão do tempo. É muito, muito legal. Nossa, fiquei bem feliz, assim. Eu falo sobre dizer não, eu falo sobre planejamento, eu falo sobre propósito, porque se você não tem propósito, também você não consegue nada na vida, né? Você vai definir prioridades. Nossa, que legal. A questão de ter tudo anotado, né? Que é a agenda, no caso do tempo, de você ter um controle de tudo. A gente faz uma analogia muito legal, assim, uma comparação, porque realmente são recursos, assim, o tempo e as finanças são recursos que nós precisamos administrá-los muito bem, né? São E escassos, muito né? legal. Isso. Gente, alguém tem uma pergunta já para a gente encerrar a nossa live perfocada aqui com a Josi? Alguém tem algum comentário que queira escrever? A Gisele falou que a consultoria de imagem ajuda também as compras mais assertivas e logo evitar gastos desnecessários. Exatamente, Olha Gisele. só, É importante muito que a gente legal. pare de comprar tudo que está na promoção, né? Só porque está na promoção e entenda o que a gente realmente precisa, né? Isso é muito legal mesmo. Gente, vocês vão ter a live com a Gisele, hein? Amanhã eu vou conversar com ela. A gente vai fazer nosso alinhamento, vou dar um spoiler aqui, Gisele, Ai, que que vai delícia. ser muito, muito legal. Olha só. Bem, Josi, agora deixa eu perguntar aí para quem ainda. Ah, gente, um detalhe. Vocês sabem que aqui em cima ó, tem o meu nome e o nome da Josi, que é Finanças com Josi. Se você clicar naquela setinha branquinha, vai aparecer o meu e o dela. Se você ainda não está me seguindo, te convido a me seguir e ter dicas sobre foco, produtividade e gestão do tempo. E se você ainda não segue a Josi, segue ela, que ela vai te dar sempre dicas poderosas, entrega muito conteúdo legal mesmo, gente, relevante, sobre a gestão financeira para mulheres. Olha, tem pergunta aqui. Ah, olha só, sua social media falou aqui. Amanhã é o último dia para entrar no Money Care e aprender a cuidar do seu dinheiro. Conta aí pra gente, o que é o Money Care? Você falou dessa analogia, né, com o cuidado da pele, que eu adorei. Mas conta aí pra gente como que a gente faz para entrar, o que é o Money Care. Fala aí, Josi. Ju, o Money Care é esse cuidado com o dinheiro que eu falei, né? Que eu no começo eu chamava de skincare, depois eu falei, não, Money Care, né? O skincare do dinheiro não, é o Money Care do dinheiro, né? Então, o que é o curso que a Kathleen comentou? É o meu curso onde eu ensino a fazer o Money Care,
Porque o money care não é só você sentar e falar, agora eu vou cuidar do meu dinheiro. É você criar um ritual que vai fazer com que você mostre pro teu cérebro que aquilo ali é legal. Porque com o passar do tempo que a gente começa a criar o nosso planejamento, começa a cuidar do nosso dinheiro, a gente vai ver o retorno, né? Então é a colheita, né? O plantio e a colheita, vai acontecer. E aí começa que a motivação aos sonhos. Então, eu imagino que quando você foi construir sua casa, você falou, nossa, vou ter que abrir mão disso, tudo bem, vai para um bem maior. No primeiro sonho, aí no segundo você já fala, não, vamos com tudo, vai dar certo. No terceiro você já começa a ficar muito mais motivada e você abre mão de ter coisas que são muito importantes para você às vezes. Mas no começo é muito difícil você dar o primeiro passinho e acreditar que aquilo vai dar certo. Então, o Money Care é para isso, para ensinar a cuidar do dinheiro de forma leve e que colocando coisas ali no seu ritual do Money Care que vão te fazer sentir prazer de fazer isso naquele momento. Então, dentro desse curso eu ensino, né, como cuidar do dinheiro, como montar um planejamento financeiro dentro de uma planilha, como fazer o controle semanal, como cuidar dos investimentos que a Cris está perguntando, já vou responder ela ali, como organizar os meus investimentos dentro dessa planilha. Então, é um planejamento bem completo onde você consegue assumir o controle da sua vida financeira de forma objetiva, clara e relativamente fácil ali, né? Demandando aqueles 30 minutinhos por semana que eu comentei com vocês. Ah, que legal! E aí, como que as pessoas fazem? Entra no seu perfil, como que eu consigo ter acesso ao curso? Tem um link na minha bio, as vagas estão abertas até amanhã, então é praticamente o último dia para entrar Ai, no que curso. legal! Olha, vamos Aí aproveitar, terça-feira, hein? isso, na próxima terça-feira a gente vai começar, porque não é só um curso online. Então eu falo que é o Money Care Cuide do Seu Dinheiro Comigo, a gente vai ter um desafio onde todos os dias eu vou passar ali por 10 dias falando, né, avisando num grupo do WhatsApp, olha, hoje a gente vai assistir a aula tal e tal, amanhã, no outro dia tal e tal, e dizendo o que as pessoas precisam fazer para que elas consigam acompanhar o grupo junto, a gente tire dúvidas junto, e no final vai ter uma aula ao vivo também para tirar dúvidas. Ai, que legal! Então, olha só, se você, como a Gisele falou que precisa disso, convido você a acessar. Então, entra na página da Josi, tem o link na bio, conecta lá e eu já olhei a página dela, tá muito bem explicadinho como que funciona a metodologia dela, que ela criou e focada para mulheres, né? Que eu acho que isso que é o mais Exatamente. importante, né, Josi? Exatamente. Espero você lá então, Gisele. Você quer responder a pergunta da Cris? Quero, A aham. Beatriz A falou Cris sobre perguntou investimentos. isso, se ela investe no IPCA ou fundos imobiliários. Não estou conseguindo acessar a pergunta aqui, mas é isso, né? É, isso, Cris, exatamente. então, tudo depende do quais são os seus objetivos, né, para esse dinheiro e qual que é o seu perfil de investidora também. Então, esses dois investimentos que você falou, tanto IPCA quanto fundos imobiliários, são investimentos que, na minha percepção, são para longo prazo, né? Então, Tesouro IPCA, estou investindo para receber a inflação do período, né? São investimentos de pelo menos médio ou longo prazo. Fundos imobiliários também, na minha visão, são investimentos para aposentadoria. Mas isso vai depender do qual o seu objetivo e qual o seu perfil de risco, né? Nesses investimentos. Tesouro direto, só para clarear um pouquinho que não entende muito, é renda fixa. E fundos imobiliários é como se fossem as ações dos imóveis, digamos assim. São ali grupos que têm imóveis, são donos de imóveis, e aí você pode investir neles e receber os aluguéis ali daquelas cotas, referente às cotas que você investiu. Então, sempre vai depender do qual o seu objetivo com aquele dinheiro. Ai, legal. Respondido, Cris. A Cris falou que aí o perfil dela, se perguntou do perfil, ela falou que é mais conservador mesmo. Ah, então, mais tesouro, mais renda fixa. Legal. Mas assim, a gente Muito. sempre começa conservador, tá, Cris? Então, quando a gente não tem conhecimento, a gente vai ser conservador, porque a gente tem medo de perder dinheiro, a gente tem que ter medo mesmo. Mas quanto mais conhecimento a gente vai ganhando, mais investidor arrojado a gente vai ficando. Eu só queria fazer um último comentário, Josi. Na terça-feira, né, eu estive na Embaixada de Pinhais, a Mulher Brilhante, e eu falei sobre FOMO e sobre o JOMO. E eu até quero trazer esse conteúdo numa Legalzinho live falar aqui um para vocês. pouquinho. É muito, muito legal. E aí eu conversando com meu marido sobre isso, e ele falou que existe o FOMO, que é o Fear of Missing Out, or Missing Opportunities, o medo de estar de fora ou de perder oportunidades, que acontece com muitos investidores Investidores. que no Vale do Silício, qualquer startup que aparece, eles querem investir, porque eles têm medo de perder uma oportunidade. Então, assim, Aham. é extremamente oposto,
né, do que o perfil que a Cris, né, falou, enfim, mais conservador, e que acaba sendo um extremo, né? O medo de perder oportunidades, assim, não vou deixar de investir nessa startup porque ela pode dar muito certo, mas muita gente quebra, porque é um risco muito alto, né? Ju, e foi isso que aconteceu muito com quem começou a investir na Bolsa de Valores, quando ela estava subindo aí, né, lá antes da pandemia, a Bolsa de Valores só subia, né? Sim. E aí as pessoas, por medo de ficar de fora, investem lá, mas sem saber o que estão fazendo. E aí a primeira queda que dá, a pessoa já vai lá e assume o prejuízo, tira o dinheiro, né? Então assumindo o prejuízo. Então por isso que a gente tem que ter conhecimento, saber onde que a gente está colocando o nosso dinheiro. Exatamente. Minha Cris fez um comentário que nada vai fazer ela fazer day trade sozinha. Muito bom, Cris. É isso aí. Bem, Josi, estamos já chegando ao final. Antes da sua mensagem final, que eu quero que você deixe uma mensagem final aqui para as mulheres hiperfocadas. Todo final de live que eu tenho uma convidada, Josi, eu faço uma pose, que eu sempre faço a mesma. E eu peço para você fazer uma pose também. A gente vai ficar congelada por 3 segundos. E Tá para bom. você que está nos assistindo, você vai fazer o quê? Presta atenção. Você vai dar um print aí no teu celular da nossa live. Essa imagem, você vai salvar ela aí no seu rolo de câmera e daí você vai postar nos seus stories. Mas não esquece de me marcar, @JulianaReluzzi, e marcar a Josi, que é Finanças com Josi, tá? Tá aqui, Exatamente. só clicar naquela setinha ali de cima. Já segue aí nós duas. E aí a gente vai fazer repost, vamos fazer um barulho legal e eu vou escolher o melhor print para colocar no meu feed como forma aí de agradecimento, porque vocês, como eu sempre falo, toda live perfocada, vocês decidiram investir o tempo de vocês aqui conosco e a nossa gratidão é imensa, não é, Josi? Nossa, muito. Muito legal. Vamos fazer a nossa pose, então? Tá tudo certo? E Vamos. daí vocês escrevem aqui se vocês conseguiram fazer o print, tá bom? E aí a gente volta só para encerrar aqui. Vamos lá? Deu certo, gente? Alguém escreve aí. Que a gente ficou congelada. Ai, olha só, a Dani falou. Live maravilhosa, que legal. Dani, eu vou te chamar depois, hein? No direct pra gente combinar a nossa live. Ai, Kathleen, já comecei a te seguir também. Vamos conversar. Larissa tá aqui. Larissa, Patrícia são da embaixada lá de Pinhais, mulheres brilhantes também. Ai, que legal, gente. Estamos fazendo a nossa rede aqui aumentar. Olha só, feito. A Cris também deu certo. Show de Ai, que bola. bom. Muito bom, deu certo. É isso. Josi, aquela mensagem assim final para as nossas mulheres hiperfocadas. Ju, não é uma mensagem linda, mas é assim algo para fazer refletir, né? Então, eu gostaria de falar para todas as mulheres assim que a gente precisa cuidar da nossa vida financeira, assim como uma empresa cuida da vida financeira dela. Então, qual que é o foco de uma empresa? É crescer e lucrar, né? Fazer bem para a sociedade, óbvio, mas um dos objetivos é sempre lucrar. Então, né, eu quero que vocês pensem nas empresas que vocês trabalham, que vocês já trabalharam, como que aquela empresa cuidava das finanças. Normalmente é algo que a empresa cuida com muito carinho e que vocês comecem a cuidar da vida financeira de vocês com muito carinho também, porque ali está a realização de muitos sonhos, ali está o potencial para a gente viver uma vida financeira abundante, que eu gosto de falar, que é o que todo mundo merece viver, né? Então, queria que todo mundo olhasse com bastante carinho para sua vida financeira. Uau, que legal, muito bom. Josi, eu quero agradecer de coração, eu amei essa live, eu acho que você conseguiu trazer com leveza um tema traduzir isso assim de uma forma muito didática, muito clara e muito leve. Eu amei, gente. Eu amei. Eu recebi já o pessoal Ai, que falando que bom, muito Ju. boa a live, Obrigada. adorou a live, Gisele também. Franciele, ó, a live vai ficar salva, tá? Então eu vou salvar ela, daqui a pouco você assiste, escreve lá nos comentários, me conta aí o que você achou da live. Isso Olha, mesmo. vamos se Obrigada, reerguer Ju. então, Franciele. Ó, a Franciele falou que vai se reerguer depois da pandemia, com certeza. E conte com a nossa ajuda, tá bom? Conversa Com com a gente aí no certeza. direct, tá bom, Fran? Josi, obrigada então. Obrigada, Obrigada a Ju. Eu que todas as mulheres agradeço. maravilhosas que estão aqui.
E semana que vem tem Obrigada. mais. Beijo, Ju. Obrigadão. Bom Um descanso. beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.